Como explicar essa contradição de Jesus? João 5,31 e João 8,14. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Antes que eu comece a comentar sobre essa questão, eu quero esclarecer algo aqui, tá, para que as pessoas compreendam. No vídeo passado, muitas pessoas provavelmente não assistiram o vídeo e acharam que eu estava falando que a Bíblia se contradiz, tá? Então houve muito comentário de pessoas que parece que não assistiram ou não compreenderam o que eu falei. Quando eu coloco aqui algum título de algum tema, esse título não representa o que eu penso. Ele representa uma ideia, certo? Porque existem muitas perguntas desse tipo, certo? Então eu pego essas perguntas e faço o título de vídeos. Então, o título do meu vídeo não diz respeito ao que eu penso, certo? Então, eu trago o tema, o vídeo e vou esclarecer o assunto, que é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo, certo? Bom, qual é o problema aqui dessa questão? Em João 5,31, Cristo, ele diz o seguinte: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. No entanto, 3 capítulos depois, ele diz: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Afinal, é ou não é verdadeiro? Então, o fato de Cristo testificar sobre ele mesmo é ou não é verídico? No capítulo 5, versículo 31, ele diz que não. E no capítulo 8, versículo 14, ele diz que sim. E aí? Vamos resolver isso? Bom, mas antes, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito. Deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Gente, é o seguinte, temos aqui um curso de grego do Novo Testamento, caso você queira aprender grego, fazer aí traduções, mexer com o texto grego. Nós temos aqui um curso de grego do nível básico ao nível avançado. Aqui está o meu contato, ó. Esse aqui é o meu contato do WhatsApp. E aqui é a página do meu Instagram, caso você queira seguir, tá? Inclusive eu coloquei lá uma enquete hoje e o pessoal está lá voltando, certo? Então é isso aí. Também temos o curso de hebraico, só que esse curso de hebraico está aqui no próprio canal. Nesse vídeo aqui vocês encontram aí a expressão seja membro, tá? Então, caso você se tornar membro nível 2, que você paga apenas R$20 mensais, você terá acesso a um curso de hebraico bíblico do nível básico ao nível avançado. Lá já estão 2 módulos disponíveis e essa semana vamos iniciar o módulo nível 3. O tópico 3, né? Lá da nossa matéria, certo? Então temos cada matéria, são tanto de 12 a 13 matérias, o curso completo, beleza? O nível 1, que é R$5 mensais, caso você queira aqui ajudar o canal, você pode estar aí entrando no nível 1 também, que tem conteúdos exclusivos lá, tá? Nós estamos falando sobre crítica textual do Novo Testamento. Então você paga apenas R$5 mensais, né, para um conteúdo lá bem interessante, certo? Então é isso aí, vamos lá para o tema de hoje. Bom, pessoal, o que acontece, né? Quando nós pegamos esse capítulo de número 5, versículo 31, por que Jesus ele disse que se ele testificar dele mesmo, o testemunho não é verídico? Aqui nós temos que compreender primeiro o fator cultural, o contexto cultural onde Jesus estava. Bom, segundo a lei judaica, o testemunho de uma única pessoa não era verdadeiro, ou ele não era aceito. Era necessário ter mais de uma pessoa para testificar sobre aquilo que estava acontecendo. Então, se Cristo ele estivesse sozinho falando dele mesmo, os judeus não iriam aceitar aquilo que ele estava falando. Mas o que acontece? Quando nós olhamos o capítulo 5, o contexto dessa passagem, o que ele envolve? Ele envolve que Cristo ele faz uma cura, certo? E aí os judeus começaram a questionar ele porque ele fez um milagre no sábado. E
Aí ele vai dizer que meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, no versículo 17 do capítulo 5. Só que dentro do pensamento judaico, Deus era o único que poderia trabalhar no sábado, porque ele era o sustentador do mundo mesmo no dia de sábado. Então, quando Cristo diz que ele trabalha igual ao Pai, ele está se igualando a Deus. E aí os judeus começaram a criticá-lo por causa disso. Aí aqui do versículo 19 em diante, você percebe que Jesus ele está sempre usando ele e o Pai. Você vai ler do versículo 19 em diante, como ele vai falar aqui, ó, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E assim ele vai falando, né? Ele sempre aqui vai dizer que o Pai entrega a ele a questão de julgar, que o Pai deu a ele isso, que deu a ele aquilo. Então, quer dizer, é um contexto onde ele vem atribuindo as coisas que ele tem ao Pai. O Pai está passando para ele, certo? Então, esse contexto ele vai tratar disso. Aí, quando nós chegamos aqui, já dos versículos 24 a 29, ele continua fazendo isso, né? E aqui, ó, ele vai dizer, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E aí ele continua, certo? Então veja que no contexto ele está usando ele e o Pai o tempo inteiro, certo? Agora vamos lá para o versículo de número 30, que é a questão importante. Aqui diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Porque a lei exigia mais de uma pessoa, e ele estava fazendo exatamente isso nesse contexto. Ele estava usando ele e o Pai o tempo inteiro. Aí dos versículos 32 em diante, ele vai tratar sobre essa questão. Ele diz, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então aqui João dava testemunho dele, certo? Aí ele diz, eu porém não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisesse alegrar-vos por pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me... As obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E aqui Cristo ele diz que vocês, judeus, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Perceba que nesse contexto do capítulo 5, Cristo ele coloca o Pai como testificando dele, versículo 37. Ele fala de João testificando dele. Ele fala que as Escrituras testificam dele. E ele mesmo dá também o testemunho dele. Então, quer dizer, existem várias testemunhas falando, né, do próprio Cristo. Só que nos versículos 40 e 41, os judeus rejeitavam Cristo. Eles rejeitavam todos esses testemunhos, certo? E Cristo, como ele diz, né, que ele estava amparado pela própria lei, já que ele diz que se ele testificar dele próprio, o testemunho não é válido, porque a lei não aceitaria. Certo? Então aqui, dentro desse contexto, Jesus ele apresenta várias testemunhas para ele mesmo, certo? Agora vamos lá para o capítulo de número 8. No capítulo 8, o que acontece? Jesus ele diz, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei
está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Perceba que os judeus, eles já não começam mais a questionar sobre a questão do testemunho, porque a lei judaica pede 2 pessoas, e nesse contexto ele está fazendo exatamente isso, tanto ele quanto o Pai, testificando dele mesmo, torna esse testemunho válido, ou seja, não existe nenhuma contradição nas 2 passagens, porque na primeira passagem Jesus ele apenas está falando que o que a lei iria proibir, né? A lei não iria aceitar o testemunho de uma única pessoa. Então ele usa diversos testemunhos das Escrituras de João e também do Pai e das obras, né? Não podemos esquecer que ele também menciona o testemunho das obras, certo? E aqui ele está mencionando também o Pai, ou seja, ele não está sozinho. Então o testemunho dele é válido porque tem mais de uma testemunha. Então não há nenhuma contradição. O problema seria se em João capítulo 5 ele estivesse sozinho testificando dele. Aí sim teríamos um problema. E aqui também, né, caso ele estivesse testificando sozinho acerca dele mesmo, teríamos um problema, mas não é o caso. Ou seja, não temos nenhuma contradição. Nas 2 passagens existem mais de uma testemunha, certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês com mais um conteúdo. No próximo vídeo, vamos falar sobre um tema que é extremamente interessante também para que vocês compreendam aí algumas coisas. Beleza? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.